A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus. A palavra que o Senhor trouxe à meditação hoje ao meu coração foi Daniel, capítulo 7. Esse capítulo foi uma visão que Daniel teve em um sonho e começa assim, Daniel 7, verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça, e escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Eu vou fazer um comentário acerca desse versículo. O nosso Deus, ele fala através de sonhos, ele fala através de visões, ele fala por meio da palavra dele, ele fala com voz audível, ele fala em nosso espírito, né? Ele testifica no nosso espírito. O nosso Senhor tem muitas maneiras de falar, nós não devemos limitar as formas que o Senhor tem de falar. E uma coisa eu aprendo com Daniel nesse verso. Ele teve um sonho, teve visões e ele escreve. Ele escreve para poder, não só, acredito, ficar para a posteridade, mas também para poder entender, não esquecer do sonho e entender o que estava acontecendo. E também o Espírito Santo de Deus, ele pode nos dar a revelação, a interpretação de imediato e às vezes posteriormente. Então é importante que anotemos os nossos sonhos. Eu não tinha esse hábito, recentemente que eu tenho pensado nisso, que eu preciso anotar, que tem sonhos sim que são do Senhor, são revelações que Deus nos dá, né? São sonhos que Ele nos dá também para podermos estar orando e intercedendo por algo. E tem sonhos que Ele nos dá com revelação, como eu falei, de algo que vai acontecer ainda. Eu já tive sonhos a respeito de revelações futuras e no tempo do Senhor aconteceram. Então nós precisamos sim anotar todas as coisas e pedir sempre ao Espírito Santo que nos direcione, nos dê a revelação do que significa cada sonho, cada elemento. É o Espírito Santo de Deus que nos dá a interpretação do sonho, o significado de cada coisa. Então, se você ainda não entendeu, não deixe para lá, anote, no tempo certo o Senhor te revelará. Teve sonhos que o Senhor me revelou meses depois, o que significava. Então é no tempo do Senhor, peça a revelação a Deus e espere. Continuando, eu vou pular para o verso 9, que diz assim: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. É a visão, o sonho, né? A revelação que Deus deu a Daniel e ele está descrevendo. Ele descreve também acerca dos 4 monstros anteriormente, dos 10 chifres e do chifre pequeno. Eu não vou falar de tudo aqui, que é muita coisa para esse vídeo. Mas eu queria destacar essa parte do trono. O Senhor está sentado no trono e ele reina. E diante dele está falando, olha, havia milhares de milhares, multidões de pessoas, né? E abriram-se os livros. Verso 11. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito. O animal que foi morto foi o 4º animal e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Foi-lhe tirado o domínio, o poder que tinha lhe sido dado aos outros 3 monstros, mas não foi tirada a vida como o 4º que foi lançado no fogo. Foi dado um pouco mais de tempo, porque tinha propósito do Senhor. E isso
Isso são coisas que acontecerão. Eu falo que tinha propósito como se fosse fora do tempo, né? Não na nossa linha do tempo, porque todas essas coisas já foram consumadas, tudo já aconteceu. O Senhor, para ele já tudo existiu e ele nos conta. Então é como se a gente estivesse tendo uma visão como Daniel, né, a partir da escrita de Daniel, do futuro, do que há de vir. Só que todas essas coisas para Deus já foram, já aconteceram, já está consumado. Desde o início da fundação do mundo, o Senhor já tinha os nomes daqueles que são salvos. O Senhor, para Deus, não existe passado, presente e futuro, tudo já aconteceu. Continuando, eu estava olhando, verso 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, como semelhança ao homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Esse ancião de dias é o próprio Deus e está sentado no trono. Esse que é semelhante ao Filho do Homem é Jesus. A gente vai ver isso aqui, olha. E dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O Deus, o Pai, entregou o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem ao semelhante, ao Filho do Homem, a Cristo Jesus. Lhe foi dado todo o poder, honra, glória, aleluia. E todos nós serviremos ao Cristo Jesus, que será colocado como Rei, e o seu reinado durará para sempre. O seu domínio, continuando 14, o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. O domínio do Senhor Jesus, Cristo Jesus, será eterno, não passará, e ele reinará sobre todas as nações, sobre todas as raças, povos e tribos e línguas. O Senhor reinará sobre todos. Aleluia. Que nós possamos guardar essa palavra. Tem muito mais nesse capítulo 7 de Daniel para ser revelado. Mas como eu disse, é muita coisa para esse vídeo, né? Conforme o Espírito Santo for movendo o meu coração, eu venho trazendo novos apontamentos acerca dessa mensagem. Mas duas que eu gostaria de frisar hoje é que nós precisamos entender que o Senhor tem muitas maneiras de falar, de se comunicar conosco, e o sonho é uma delas. E nós, quando sonhamos, nós precisamos, é importante que nós venhamos a anotar, para que nós não venhamos a esquecer e para que no tempo que o Senhor nos der a revelação, o significado daquele sonho, se pedirmos ao Espírito Santo, Ele nos dará. Para que nesse tempo nós tenhamos a revelação e possamos anotar lá também, porque a gente vai entendendo a forma de Deus falar conosco. E outro ponto é, Daniel viu o próprio Deus sentado no trono e viu, né, o Deus entregando toda a honra, toda a glória, entregando o reino para Cristo Jesus. Entende? O nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor e Ele reinará eternamente. Eu estava com louvor o tempo todo tocando na minha mente. Sempre vem um louvor e ele diz, Espírito Santo, o que eu posso fazer para não pecar contra aquele que só fez me amar? O Espírito Santo de Deus, a Trindade, Deus, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são um. Eles são três pessoas, mas são um único Deus. E esse Deus nos ama. E nós devemos continuamente buscar saber do Espírito Santo o que podemos fazer para não pecar contra Ele. O pecado todos os dias bate à nossa porta. Nós estamos lutando
todos os dias, é carne contra o espírito todo dia. Mas se nós nos alimentarmos da palavra, fortificarmos o nosso espírito, né, lendo, conversando com Deus, tendo intimidade, nós venceremos. Venceremos o pecado em Cristo Jesus. E se porventura cairmos, o Senhor Jesus nos purifica e nos lava se nos arrependermos. Nós venhamos guardar essa mensagem e todo o joelho se dobrará diante de Deus. Milhares e milhares, de milhares e milhares, multidões que não são contadas, todo o joelho se dobrará diante do Senhor. Nós nos dobraremos, cada um de nós, aqueles que serviram e creram no Senhor, e até aqueles que não creram. Todo o joelho se dobrará. A diferença é que haverão aqueles que estão à direita de Deus e aqueles que estão à esquerda. A palavra do Senhor nos ensina em Mateus, né? Mateus escreve sobre isso. Os que estão à direita, na verdade, Jesus fala e Mateus escreve sobre isso. Os que estão à direita, esses são os filhos do Senhor, são os que aceitaram Cristo Jesus, os que amaram, os que quando tiveram fome, sede, quando as pessoas precisaram, eles serviram. Essas pessoas, né, que estão à direita de Deus, porque nós fomos chamados para as boas obras. Nós não somos salvos pelas nossas obras, somos salvos só mediante a fé em Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo Jesus nos purifica e nos lava e nos limpa do nosso pecado. Ele nos redime, ele nos dá a redenção. Só que quando somos salvos, somos chamados para as boas obras. E não tem como sermos filhos se não praticarmos as boas obras. Porque diz, pelo fruto conhecereis. Pelo fruto se conhece se somos do Senhor ou não. Então não adianta com a nossa boca confessarmos se não praticamos boas obras. Nós, todo aquele que é filho do Senhor, ele é chamado para as boas obras. Então esses estarão à direita do Senhor, do trono de Deus. Mas os que estão à esquerda são os que não deram ouvidos, que até às vezes falaram Senhor, Senhor, como diz a palavra, mas o Senhor dirá, aparta-te de mim que eu não vos conheço, porque não buscaram verdadeiramente, não obedeceram ao Pai, não obedeceram a Deus, entende? E que nós venhamos buscar ser aqueles que estão à direita, aqueles que são as ovelhas, que ouvem a voz do pastor, reconhecem a voz e seguem. Nós precisamos perguntar para o Espírito Santo todos os dias: Espírito Santo, és bem-vindo no meu lar, és bem-vindo na minha vida. Bom dia. Senhor, o que eu posso fazer para não pecar contra ti? Senhor, eu tenho falhado nesse ponto. Me ensina a não pecar, me ensina a caminhar. Senhor, me livra, me liberta desse pecado. Porque sozinhos nós não vencemos o pecado, só vencemos o pecado com Cristo, só vencemos o pecado com o Espírito Santo nos ajudando, nos auxiliando. O Espírito Santo, ele nos ensina a respeito do arrependimento, ele nos ensina a respeito da justiça de Deus. Precisamos do Espírito Santo para vencermos esse mundo. Então busque a presença dele, busque o batismo, né, do Espírito Santo na tua vida. E busque caminhar ouvindo a direção dele e seguindo as direções. As ovelhas ouvem a voz do bom pastor e seguem. Amém? Para encerrar esse vídeo, eu vou encerrar com uma oração. Se você puder, feche seus olhos. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos na tua presença. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Que possamos seguir, Senhor, a tua voz. Senhor, que a gente possa buscar não pecar contra ti. Obrigada, Senhor, por nos dar a vida,
por nos formar, por nos escolher desde o ventre da nossa mãe, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu amor, um amor que eu não consigo compreender. E no todo, eu não consigo compreender, mas eu sou grata pelo teu amor e pela tua graça. Obrigada, Senhor, pela vida desta pessoa que está ouvindo essa oração. Que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha curar, em nome de Jesus. Que a tua presença esteja, Senhor, a tua presença e o teu poder esteja, Senhor, com esta pessoa todos os dias. Fortalece, Senhor, em nome de Jesus, nos fortalece. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.